Segunda carta, viu? De Paulo a Timóteo 3, de 16 e 17. O que está escrito aí? Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Opa, amado, isso aqui não precisa nem de explicação. Toda a Escritura, ela serve para nos corrigir, para nos exortar, para nos redarguir, para nos confrontar, para nos alertar. Então, o segundo benefício de eu estudar as Escrituras, conhecer as profecias bíblicas, significa correção. Quem vive debaixo de uma vida de pecado e ainda quer ficar aqui dentro, é confrontado com a escatologia. Por quê? Porque a revelação escatológica vai dizer que essa pessoa que está vivendo uma vida de prática de pecado, se a trombeta subir, não vai subir no arrebatamento. Vai ficar na terra, vai conhecer o anticristo, ou vai ter que escolher ou aceitar a marca do anticristo ou morrer. E aí vai entrar nos mártires da tribulação que Apocalipse fala. Então a gente está começando, a gente vai chegar lá. Terceiro benefício de eu entender sobre escatologia é a coragem. O apóstolo Paulo, ele não tinha medo de morrer. Ele não tinha medo de morrer. Você pode observar nas palavras que ele falava que morrer para ele é lucro, que ele preferia partir, mas por causa do povo ele ficava. Paulo, ele tinha consciência de que o que esperava por ele era melhor do que qualquer coisa que a terra poderia oferecer. Tem pessoas dentro das nossas igrejas que não se falam por causa de cargo, de disputa de título, por disputa de beleza física, por disputa de namorado, de marido, de tanta coisa. São pessoas medíocres, pessoas pobres, pessoas completamente alienadas, totalmente distantes da realidade celestial que Deus deixou revelado na sua Escritura. E a gente vai ver Paulo dizendo isso. Ele escrevendo carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Eu comentei com Rafael pelo zap que a igreja poderia fazer pergunta, ok? Nós estamos num domingo de culto. Sim, 21. Mas você que sentir vontade de fazer uma pergunta, pode levantar a mão. Achou? Leia, por gentileza. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Opa, para mim o viver é Cristo. Ok. E o morrer é Ganho. É lucro, é ganho. Então Paulo não tinha medo da morte. Você sabia que aquela pessoa que frequenta um ambiente como esse e tem uma vida de pecado, ela tem um pavor de morrer? Está numa vida de adultério, está numa vida de fornicação, está viciado. Amados, uma coisa muito séria. Muitas pessoas, inclusive no nosso meio, estão viciados em jogos, viciados em tigrinho. Pessoas estão ficando completamente perdidos. Não adianta, eu não sou viciada em cocaína, mas eu lanço todo o dinheiro da minha despesa mensal num joguinho. Então, amados, por que eu estou falando isso? Porque pessoas estão aqui dentro viciadas em tantas coisas, em mentiras, viciadas em pornografia, viciados em programas ilícitos. E aí a questão é, será que essa pessoa está preparada para a volta de Cristo? Será que se Cristo voltar às 19h33, ele está convicto que subirá? É essa questão que Paulo está
dizendo. E o quarto benefício de estudar não só o Apocalipse, mas toda a revelação das Escrituras é o compromisso. Eu já dei e continuo dando muitas palestras de escatologia em muitas igrejas. E por muitos anos. E uma coisa que eu sempre repito em toda igreja que eu vou. Palestrar sobre escatologia traz para a igreja uma conscientização acerca da verdade da palavra de Deus. Nós precisamos entender que uma vida totalmente fora da santidade não é uma vida digna de usufruir aquilo que Deus preparou. Estar somente na igreja não significa que vai usufruir das coisas espirituais no reino celestial. Então a gente tem que começar a pensar o que eu faço na igreja, o que me traz aqui dentro de uma igreja, o que me faz fazer parte do hall de membros, por que eu dizimo, por que eu oferto, qual é a minha maior preocupação, qual o teu pensamento, qual o teu grau de interesse acerca do céu. Você na sua cama, em algum momento de descanso, você já parou e ficou tentando entender como é o céu? Ou você não se preocupa, porque isso não te interessa? Se você é um crente que não sonha estar no céu, posso te dizer que o céu então não está preparado para você. Porque tudo que Deus preparou foi para aqueles que o amam. Quem ama verdadeiramente a Deus, pensa no céu todos os dias. Quem ama verdadeiramente a Deus, ama a Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus acima de todas as coisas é ter uma vida comprometida com o reino de Deus. Primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João 3, versículo 2 e 3. Já está? Leiam 2. Tá não? 1 João. Botou? Capítulo 3, versículo 2 e 3. Pode ler, igreja. 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Deixa eu parar daqui. Olha que coisa profunda. João está dizendo que nós, agora, hoje, dia 5 de janeiro de 2025, nós somos filhos de Deus. Só que ele vai mais profundo. Ele vai dizendo: vocês não têm ideia do que ainda está para acontecer. Aí é onde ele continua. E ainda não é manifesto o que havemos de... Oh, glória a Deus. Se hoje nós somos tudo isso que Deus nos fez, nos transformou, nos santificou, João está dizendo que nós não temos ideia do que ainda vamos receber de Deus. Aleluia. Mas para nós recebermos de Deus é necessário ter compromisso com a palavra de Deus. Continua o versículo 2. Mas sabemos que meu Deus, o que é isso? Ai, meu Deus, você dizer que prefere ir para longe, ver a Torre Eiffel. Nada contra do que conhecer o céu. Ah, mas eu costumo dizer, eu tenho uma irmã caçula que ela diz que eu sou extraterrestre, eu não sou dessa terra. Eu sou uma pessoa que eu cresci desde pequenininha, nunca me interessei por Walt Disney, Disneylândia, nunca
isso me interessou. Nada. Amado, eu sou apaixonada pelo céu. Tudo que é acerca do céu, tudo que é acerca das coisas espirituais, eu sou atraída. E olha o que João está dizendo. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Você tem noção do que é você igual a Jesus? Você tem noção do teu corpo nunca mais ter uma enfermidade? Você tem noção de você ter um corpo glorificado como o corpo de Jesus? Aí talvez alguém aqui diga assim: ah, mas eu ainda sou virgem, eu queria tanto experimentar um orgasmo, eu queria tanto experimentar uma relação sexual. Eu quero dizer, amados, que um orgasmo, uma relação sexual, um namoro, um amor de homem e mulher, nada se compara ao que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo, em todas as cartas, ele sempre vai dizer que o que está preparado supera tudo que está na terra. Você tem noção de você olhar para essa natureza linda e ainda assim o céu infinitamente melhor do que essa terra? É exatamente isso que João, que Paulo, ele fala. Nós lemos o 3, leu o 3. E qualquer que nele tenha... Opa, pera. Aí João vem com uma condição. E qualquer que nele tenha essa esperança, tem que fazer alguma coisa. E o que é? Purifica-se a si mesmo, como e para levá-lo, você tem que estar puro para o seu corpo ser transformado. Mas vamos lá, isso aqui é só uma introdução e nós precisamos. Então vamos lá. Daniel 2, versículo 2. Pode projetar aí. Vamos entender. Não tente entender Daniel sozinho, tá, gente? Daniel tem que ler com Apocalipse. Projetou? Daniel 2, 22. O que está escrito aí? Peraí. Não é isso não, é 2, 22. Vai. Ele é o profundo e escondido, conhece que está em trevas, e com ele mora a luz. O único que pode revelar, e revelou, é o próprio Deus. O que ele revelou? Apocalipse. Então ele revela o Apocalipse, e no final do livro, ele diz que aquele que acrescentar, ou aquele que tirar alguma parte deste livro, esse não tem parte da árvore da vida, na vida eterna. Então não adianta eu pegar o Apocalipse, não adianta eu pegar de Gênesis a Apocalipse e tentar modificar para enquadrar a mim. É isso que ele está dizendo. Então o único que pode revelar é Deus. E ele revelou. Vamos lá, Apocalipse 1, versículo 1. O que está escrito aí? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus me deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e Deus, seu anjo, as enviou. Não está mais. Ainda tem cara de pau, que permanece se deliciando no pecado, na mentira, no roubo. João recebe e escreve
sozinho, chorando, um aperto na tua cama lá. Deus quer te revelar uma condição moral de vida melhor para você. Existem certas situações que, se você ficar andando em bando, você nunca vai sentir ou ouvir o que Deus quer falar para você. Por isso que Deus nos leva para determinados isolamentos, para que seja revelado e mostrado o que breve vai acontecer. Porque quando você insiste em ficar no grupinho da alegria, no trem da alegria, você nunca vai entender que o evangelho é coisa séria, que vida cristã é coisa séria, que vida com Deus é coisa séria, e que tudo que está aqui na terra vai passar. E brevemente Jesus voltará. Aleluia. Deus. Toda a Bíblia, entenda isso, era escrita somente para 3 tipos de povos. Quem arrisca? Quem arrisca? Você só vai encontrar de Gênesis Apocalipse somente 3 grupos específicos. E quais são esses 3 grupos? E a Bíblia é escrita exatamente para esses 3 grupos. Judeus. Segundo, gentios. Todos que não são judeus são gentios. E qual é o terceiro grupo? Igreja. Por quê? O gentio que recebe Jesus passa a ser igreja. O judeu passa também a ser uma igreja. Por isso que Paulo menciona Israel de Deus. A igreja, nós não somos Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? Judeus convertidos. Mas isso aqui é uma outra aula. Então nós precisamos entender que a Bíblia é direcionada para 3 tipos específicos. Profecias para judeus. Não somos nós, mas nós precisamos conhecer as profecias para poder entender. Quer saber se está próximo à volta de Cristo? Quando estiver passando lá, o repórter na TV, e começar a falar de Israel, não mude de canal, preste muita atenção. Relógio escatológico do mundo, Israel. O que estiver acontecendo lá, profecia se cumprindo. Ele é o relógio. O que significa relógio escatológico? É onde marca a volta de Cristo. Tudo que vai acontecer, quem sinaliza? A nação de Israel. Ok? Vamos avançando. Então nós vimos no Apocalipse 1 que Deus deseja comunicar o quê? O amor de Deus é tão grande que Deus deseja comunicar aos seus filhos o quê? O futuro. Deus poderia não falar nada, não é verdade? Mas Ele disse que que brevemente as coisas vão acontecer. Versículo 3 de Apocalipse. Pode projetar por gentileza. 1:3. Já está? E aí está escrito aí? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Mais uma vez, existe aqui algo muito específico. E ele vai dizer que é para os servos de Deus. Ou seja, bem-aventurado, felicíssimo, muito feliz. É aquele crente, é aquele irmão, é aquela irmã que lê. Ó, lê, ouve e guarda o quê? As profecias, as palavras desta profecia. Foi isso que eu fiz há 35 anos atrás. E é isso que você tem que fazer. Ler,
ouvir e guardar. Por quê? Porque isso gera temor dentro de você. Isso gera temor de não pecar contra o Senhor e de se preparar para o retorno com o Senhor. Gentileza aí, Isaías 11. Vamos lá, versículo 2 e 3. Marlene, existem 7 espíritos. Vamos ler 2. E repousará só olhem para mim aqui, ó. O Espírito do Senhor. E depois e de inteligência, e de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor a Senhor. 7 referências. Será que essas 7 referências a Cristo é o suficiente para a igreja respeitar a presença de Cristo? Será que essas 7 referências à pessoa de Jesus é o suficiente para você parar de comprar e não pagar? Será que essas 7 referências de Cristo é o suficiente para você parar de mentir para as pessoas? Para você parar de ficar fornicando aquele que não é casado com você e nem casada com você? Para você parar de ficar se masturbando diante de vídeos pornográficos? Será que essas 7 referências à pessoa de Jesus Cristo é o suficiente para você reconhecer que nesse mundo não tem nada melhor do que fazer a vontade de Deus e viver exclusivamente para Ele? Aleluia! Porque se essas 7 referências a Cristo não foi suficiente para você largar o pagote, as noitadas, o carnaval que está vindo aí, você largar as rodadas de cerveja, as várias mulheres que ficam trocando mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, se não for suficiente, amado, sinto muito o que eu vou dizer. Você é filho da ira ou vaso de desonra. E você sabe o que significa ser filho da ira e vaso de desonra? É que você não tem direito à salvação. Você não tem direito à vida eterna. E o lugar para ser destinado é o lago de fogo e enxofre. Aí em Apocalipse 1:8, põe 1:8. Estava aí? Se você conhece algum testemunho de Jeová, ou se tiver alguém aqui hoje que é um testemunho de Jeová, ou se teu parente é um adepto da seita, porque você não precisa passear em toda a Bíblia. Você apresentar esse texto, não tem como ele discutir com você. Apocalipse 8, capítulo 1, perdão, versículo 8. 1:8. O que está escrito aí? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Na tradução do Novo Mundo, que é o livro dos Testemunhos de Jeová, em todo o Novo Testamento, aonde existe a palavra Senhor, eles colocaram Jeová, que é uma aberração, porque Jeová, essa transliteração, ela inexiste no Novo Testamento. Você nunca vai conseguir fazer uma tradução dessa palavra Jeová no Novo Testamento. Então, onde está a palavra Senhor, eles colocam Jeová. E aqui, esse versículo, eles associam ao Pai Jeová, dizendo que Ele é o Alfa, que Ele é o Ômega, é o princípio, é o fim, que é e que era e que há de vir Todo-Poderoso. Está tudo muito bem até aqui. Ele poderia enganar você tranquilo. Mas você precisa ir para o versículo 17.
e mostrar que esse não é Jeová. Que quem estava ali revelando os últimos dias para João era o próprio Jesus. Leia ali 17. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Uma parada, como para o 18, olha aqui. Ele cai como morto, porque a glória do Senhor é muito grande, ele tem a visão de Cristo glorificado, e Jesus fala para João: não temas, eu sou o primeiro e o último. Por que ele se refere ao primeiro e ao último? Outra também questão que é muito tabu no nosso meio, de dizer que Jesus é o Criador. Jesus, ele é o Criador. João capítulo 1, versículo 1 vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E vai dizer que ele fez todas as coisas, sem ele, amados. Tudo que existe não aconteceria. Então Jesus está, e você diz: mas e o Pai? Entenda uma coisa: o Pai planeja, o Filho executa. Se o Pai planeja e se o Filho executa e realiza a obra, logo ele é a ação. E quem é a ação? É o Verbo. Por isso que no início ele estava com Deus e o Verbo era a ação. O Verbo era o que executava. Ele fazia todas as coisas. Então Jesus é o Criador, junto com o Pai planejando. Jesus não é um mero menino Jesus, de que dom, Natal. Não é isso. Ele não é mais menino. Ele agora vem como juiz. Ele não vem mais para salvar na cruz. Ele vem agora para condenar quem não anda retamente diante dele. E ele olha para João e fala: João, não temas, eu sou o primeiro. Olha só, criando todas as coisas. E aí Apocalipse 20 vai dizer: juízo final. Quem é que vai julgar? Ao Pai. O Evangelho de João nos diz acerca disso. Então ele é o que abre, ele é o que fecha. Agora vamos entender. 18. E ele diz ainda: e o que? Continua. Opa! Aí o testemunho de Jeová, você pergunta para ele: quem morreu? Foi o Pai e o Filho? Ele já vai parar. Fui morto. Quem morreu? Foi Jeová ou foi o Filho? Porque quem está agora dizendo para João: João, não tema, eu sou o primeiro e o último, eu que abro, eu que começo, eu que termino, eu sou o alfa e o ômega, o que vive, fui morto, mas continua. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, essa é a chave da morte e do inferno, porque Apocalipse 20 vai dizer que foi dado ao Filho todo o direito de julgar. Então, esse negócio de Jesusinho, Jesus não é Jesusinho, tá? Jesus veio, morreu, foi ressuscitado, ele está à destra do Pai, não como inferior, fala somente de autoridade, ok? E aguardando o momento certo de arrebatar a igreja, ok? Entenderam? Então vamos agora aqui para o versículo que eu falei, qual foi? Zacarias 12, versículo 10. Ninguém quer fazer pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Aproveitem. Abriu aí? Zacarias, o que está escrito aí? Zacarias 12, 10. Mas foi a casa de Davi e todos os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça e de dúvidas, e olharão para mim, aquele que passaram, e projetarão sobre ele, como quem candeia pelo Filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Marlene, o que é isso?
tribulação, se arrependendo e reconhecendo Jesus. Vamos entender sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Não está falando de igreja, não está falando de gentios, está falando de judeus. O que vai acontecer? Derramarei o Espírito de graça e de súplicas. E aí, você lembra de Ezequiel? Vamos lá para Ezequiel 37. Aí você vai ver que aquele vale não tem nada a ver com a gente. Versículo. Vamos ver o 37, versículo 7. Acharam? Podem ler. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e este se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso sobre o osso. A parte dessa profecia já se cumpriu para Israel? Sim. Quando foi profetizada, quando foi cumprida essa parte? Eu anotei aqui. Está tudo aqui. 1900. Vamos lá. Quem já ouviu aqui sobre Oswaldo Aranha? Ele queria ser presidente do Brasil, queria ter uma carreira brilhante, chegou a ser ministro, chanceler, não alcançou a presidência da República, mas ele presidiu uma Assembleia das Nações Unidas, Assembleia Geral das Nações Unidas. E o que aconteceu? Estava empatado. Alguém tinha que desempatar. E no dia 29 de novembro de 1947, um brasileiro, ele desempata e dá a Israel o direito de ser nação. O que é que isso tem a ver, Marlene? A partir desse momento, os judeus que estavam espalhados por todas as nações, eles começam a voltar para a sua pátria. Olha aí. Então, parte da profecia do Vale dos Ossos Secos já se cumpriu, osso com osso. Eles estavam completamente longe da pátria, mortos, ressecados, e eles se juntaram novamente. Mas ainda existe uma parte da profecia que ainda não se cumpriu. E vai se cumprir quando, Marlene? Em Zacarias 12:10. Você pode... Não, peraí, deixa eu ler para segurar aqui. Aqui Ezequiel, põe aqui no versículo 14. Essa parte ainda não se cumpriu. E porém vós o meu, e vivereis e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Aí tu volta lá para Zacarias, e aí você vai ver o momento. Eu estou fazendo um resumo, tá, Marcos? É o momento em que tem a tribulação, metade da tribulação, vai abrir 7 selos, vai tocar 7 trombetas. Israel vai ser os judeus vão ser completamente perseguidos. Por quê? Porque no início aqueles, para quem não sabe, eles não creem que Jesus é o Messias. Nós cremos e aceitamos. E aí, depois que o anticristo vier, amados, entenda uma coisa. Quem aqui já ouviu falar no 666? Por que 666? 6 é o número do homem. Então significa que esse homem é triplamente poderoso. Ele vai ser líder, um líder espiritual, ele vai ser um líder político, ele vai ser um líder que vai governar. Em outras palavras, ele vai ser o ditador mundial. E ele não vai ser um homem que vai aparecer e as pessoas vão querer matar, não. Vai ser um homem que vai conquistar muitas pessoas,
vai ter muitos adeptos. Quem aqui, vou fazer uma pergunta bem básica, quem aqui nesse momento tem dinheiro dentro da carteira? Tem dinheiro? Tem dinheiro? Quem não tem nada dentro da carteira agora? Mas no Pix tem, não tem? No Pix? Quem tem no Pix, pode fazer assim. Todo mundo. O dinheiro ele desaparecerá, não existirá mais moeda monetária, não existirá mais. Por que, Marlene? Porque é necessário um controle mundial. Olha o que o texto diz. O diabo, peraí gente, entenda uma coisa. Ainda vai acontecer, tá? Aqui é uma revelação. Então, quem inaugurou? Quem vai inaugurar? Aqui diz, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Mas quando ele chegou lá, já tinha alguém inaugurado. Onde está a besta? Quem é a besta? É o anticristo. E outra coisa, mas o anticristo não é nem um demônio, nem um anjo, vai ser um homem normal. Mas tem um detalhe, ele precisa ser judeu. Ele precisa ser judeu para ser aceito pelos judeus. Ok? Então vamos parar desse negócio, é o Papa anticristo, o Musk é o anticristo, o Lula é anticristo, não sei quem é anticristo. Vamos parar com esse negócio. Ok? Então ele chegou lá, quando ele chegar lá, olha pro texto. Quem já inaugurou? A besta. Vou perguntar de novo. Quem é a besta? O anticristo. E o falso profeta. São pessoas. Quer ver uma coisa? Quando eu falei do dinheiro, que a gente não anda mais com dinheiro. Quando eu falo também da televisão, da tecnologia. Por que a Bíblia diz que todo olho verá? As duas testemunhas que serão mortas lá em Jerusalém, que pregarão e serão mortas. Por que a Bíblia fala que todos verão? Como? Como é o nome desse bairro? Santa Margarida. Então, Santa Margarida, quem estiver aqui, não subiu, vai ver duas testemunhas mortas através de quê? Da tecnologia, internet, celular. Todo olho um verá. Então entenda uma coisa, a tecnologia para muitos é do demônio, mas não é. É profecia de Deus. Daniel diz que a ciência multiplicaria. O que Daniel disse que a ciência multiplicaria? A gente gosta? Sim, mas o propósito é o outro, tá? É bem maior e ela vai avançar muito mais do que você imagina. Eu não sei se chegou a ser confeccionada a televisão interativa. Quem já leu sobre isso? Que ela conversa com você dentro da tua casa e te vê. Exatamente isso. Quem assistiu aqui a novela Apocalipse da Record? Eu posso dizer, amados, eu assisti e posso dizer com toda a precisão, eles foram muito felizes nos mínimos detalhes, porque eu conheço a forma que Apocalipse apresenta. Aquela forma que ele aparecia em várias... Lembra quando ele aparecia? Gente, eu vou falar uma coisa. Eu sei que você gosta de Elon Musk, mas ele está a serviço dessa tecnologia. Não estou dizendo que ele é do mal e nem é um anticristo, mas tudo que ele está fazendo é para cooperar para aquilo que a gente viu lá na novela do Apocalipse. Quem viu sabe do que eu estou falando. É você me ver lá em outro bairro e desde qual que eu estou aqui. Ele não é onipresente, mas a tecnologia vai permitir você ver a minha pessoa, a pessoa dele, em várias partes de nações. Só você crê que haverá um arrebatamento. Não adianta só você crer que Deus preparou coisas maravilhosas para você. Se você é um tremendo de um mentiroso, se você vai sair daqui, você vai continuar fazendo as mesmas coisas que você sempre continuou fazendo. E essas palavras aqui, entraram aqui, vão sair aqui no teu ouvido. Vão cair lá no meio da rua, você não vai guardar no teu coração. Pegar salmos, você falar, isso é profecia escatológica? Sim, é profecia escatológica. Mas o que adianta
fazer, mas eu não quis por causa da metodologia deles, não gosto, eu prefiro do meu jeito que um texto vai levando para o outro. Do que adianta eu